Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, Deus Grandioso, aqui estamos reunidos, ó Pai, em Tua casa, meditando na Tua palavra. Senhor Deus da glória, prepara-nos para recebermos essa palavra gloriosa e que essa mesma palavra seja guardada em nossa alma e espírito, para que cada um de nós seja uma bênção diante de Ti, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? A palavra desta noite está em Lucas, o capítulo 24, o versículo 36, que fala sobre a aparição de Jesus aos 12. A aparição de Jesus aos 12. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler então, todos acharam? Amém. Vamos ler. Diz assim: e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E então, não o crendo, eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as coisas que eu vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Oh, glória a Deus. Então, quem são as testemunhas de Cristo? Os seus apóstolos. Porque eles são as testemunhas porque ouviram e ouviram todas estas coisas. Amém? Eles sim são as verdadeiras testemunhas de Cristo. Oh, glória a Deus. Eu não posso dizer: não, eu sou testemunha de Cristo por meio da palavra. Não. Eu não sou testemunha de Cristo, porque e nenhum de nós é. Nós não somos, porque nós não andamos com Ele aqui na terra, nós não vimos os seus milagres, as suas ações. Quem foram as verdadeiras testemunhas de Cristo foi justamente os apóstolos e as pessoas que estavam ao redor, que tudo viram essas coisas naquela época. Mas eles são testemunhas oculares, porque estiveram lá e viram e ouviram, testemunharam até os últimos dias da vida deles. Por isso nós temos esse relato escrito das maravilhas de Deus, das maravilhas de Cristo. Amém? Então, aqui nesse momento em que Jesus aparece aos 12, aos seus discípulos, veja só que já vinha 2 discípulos que estavam indo para Emaús naquele momento
havia uma sensação, uma tristeza profunda. Alguns criam, outros não criam. Aí estava aquela incerteza, aquele espírito de incerteza. Será verdade? Será que não é? Será mesmo verdade que ele ressuscitou ou não? E outros não, eu só vou crer mesmo se eu ver. Se eu ver, eu vou crer. Se eu não ver, para mim vai ser só uma história. E Jesus apareceu àqueles discípulos que estavam indo para Emaús. Eles voltaram e estavam contando ali para os outros discípulos. E ali no momento em que eles terminaram, Jesus apareceu para eles. E por isso que eles pensavam que ali era um espírito. O espírito, um vulto. E Jesus logo disse: por que estás espantado? Porque tem esses pensamentos? Sou eu mesmo, não sou um espírito. O espírito não é matéria, como carne e sangue. A matéria do espírito é outra. É uma matéria sobrenatural, o qual nós, seres humanos, não podemos explicar, porque nós não temos tal entendimento sobre como é a matéria do espírito. Isso é algo que é reservado para Deus. Em determinado momento Ele mesmo explicará, Ele mesmo mostrará. Mas ali o Senhor se mostra a Ele como o Jesus Cristo, o Filho de Deus ressuscitado. E Ele mostrou as mãos, mostrou os pés e disse: toque, tire toda dúvida, tire suas dúvidas, tire suas conclusões. Eu estou aqui. E depois Ele começou a explicar, a falar. Eles estavam eufóricos. Aquela alegria tremenda de vê-lo ressuscitado ficou assim com uma nostalgia, não mais daquele medo, nem daquele temor, nem daquela tristeza, mas algo que os pegou de surpresa. Eles não estavam contando com aquilo. Por quê? Porque ainda havia dúvidas se ele havia ou não ressuscitado. Ainda havia dúvidas, mas ali, como ele está presente realmente na frente deles, toda dúvida caiu por terra. E aquela euforia, aquela alegria tremenda. E alguns naquele momento podem até dizer assim: pode ser uma visão. O que antes já estava dizendo é um espírito. Mas quando Jesus ficou perto e no meio deles, todas aquelas dúvidas foram sanadas. Aquelas dúvidas, as incertezas deixaram de existir. E o que permaneceu? A fé. A partir dali eles começaram a crer, a entender, a compreender as coisas de Deus. A partir daquele momento eles começaram a absorver a informação. Eles começaram a entender as Escrituras, a palavra de Deus. Eles começaram a clarear as ideias. Porque ele diz: olha só, tudo que estava escrito sobre mim, em Moisés, os profetas, os salmos, tudo que havia se cumpriu. E agora vocês estão vendo. E então, quando eles começaram a compreender as Escrituras, que antes para eles era um mistério, agora está tudo clareando. Eles começaram a entender e a ligar as coisas aos pontos. Começaram a fazer as ligações. É isso aí. Nós não entendíamos, agora estamos compreendendo. Ele disse: olha, por isso convinha que eu fosse entregue aos pecadores, fosse julgado, crucificado, mas ressuscitasse ao terceiro dia. E cá estou, no meio de vós, e vós sois minhas testemunhas. Aleluia. Oh, glória a Deus.
E agora ele diz algo importante: pregai, anunciai, como testemunhas, pregai e anunciai a palavra. Aquilo que eu estive dizendo, aquilo que eu disse, levai essa mensagem adiante, a mensagem do arrependimento, a mensagem de conversão, ou seja, aquela mensagem que foi anunciada por João Batista do reino de Deus, e que depois por mim foi pregado o evangelho da salvação. Agora é vossa missão. E ele diz: permanecer em Jerusalém, começando por Jerusalém. Ou seja, você tem que pregar, anunciar na sua casa. Você tem que começar a anunciar essa palavra na sua casa. Ah, pastor, mas eles não vão crer. Não importa se creem ou não, eles não criam na palavra de Jesus, que é o Filho de Deus. Na época de Jesus, eles não creram em Jesus, o Filho de Deus vivo, que estava na terra falando a verdade. Eles não deram crédito. Mas nós temos que dizer, porque esta missão não é nossa, essa missão é do Espírito Santo. Porque pode até apontar: você faz isso, você faz aquilo, você fala isso, você fala aquilo. Pode até apontar erros, porque nós não somos perfeitos. Pode até apontar os nossos erros. Você até como você diz isso, você é ignorante nisso, você faz isso, você faz aquilo, você diz como você é violento. Mas nós não somos o Salvador. Nós carecemos de salvação. Isso tem que estar claro. Aonde nós vamos pregar? Olha, eu não sou o Salvador, eu não sou a Salvadora. Quem é o Salvador? Quem é a pessoa que perdoa os pecados e traz uma vida nova é Jesus Cristo. Nós não temos esse poder, nós não temos essa capacidade de transformar ninguém, porque quem transforma é o Espírito Santo. Aleluia! Mesmo que não creia, mas você tem que dizer: olha, se você crê em mim, não importa, eu só estou trazendo a palavra, porque a palavra não sou eu, a palavra é Cristo, e é Ele que é eficaz, não sou eu. Eu preciso, assim como você precisa de salvação, eu preciso, assim como vocês precisam, crer. Porque se nós não crermos no Senhor, nós não teremos a salvação, nós não teremos direito à vida eterna, nós seremos jogados no abismo da escuridão eterna e afastados do Senhor eternamente. Nós temos que deixar isso claro, que os méritos não são nossos. Tem muita gente aí roubando as coisas de Deus, dizendo: minha igreja faz, meu pastor faz, e tem uns que ainda dizem: eu faço. Só que a verdade, nua e crua, a verdade é que só Jesus Cristo tem o poder, e ninguém pode roubar isso dele. Ninguém pode tirar os méritos de Jesus, porque a prerrogativa é dele. O Deus Todo-Poderoso deu a ele, a seu Filho, todo o poder e toda a glória, nos céus e debaixo dos céus. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Em todos os ambientes, em todos os lugares, tanto no sobrenatural, no invisível, quanto no visível. Nos céus, até mesmo no inferno, todos tremem, e os seus joelhos se dobram diante do Filho do Deus vivo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Nós temos que deixar isso bem claro em nossa casa, em nosso lar, onde formos. Eu só estou trazendo a palavra, eu sou só um mensageiro da palavra, eu sou uma mensageira da palavra. Eu não sou Jesus.
eu estou trazendo esta palavra, que é de Jesus. Eu não tenho esse poder, mas Jesus tem. Se você crer, você verá a glória de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus. Por isso ele deu aquela missão a eles: levar esta mensagem adiante. Leve esta mensagem. Quando a gente crê no Senhor, as barreiras caem por terra. Crer no Senhor é crer no Senhor em ponto final. Não importa. Não importa os credos religiosos existentes neste mundo. Isso não pode abalar uma vez que você crê no Senhor. Os credos religiosos que já existem nesse mundo, ou que irão existir ou deixar de existir mais adiante. Mas quando você está firmado na rocha, que é Jesus Cristo, ponto final. Não existe idolatria, não existe idolatria, não existe outra palavra, heresias, porque uma vez que você está em Cristo, nova criatura tudo se faz novo. Aleluia. Os credos são dos outros, isso não lhe abala, isso não pode lhe abalar. Por quê? Porque você está firmado na rocha. Quem está firmado na rocha, os vendavais, as tempestades, não atinge, e se atingir, não vai derrubar, porque maior é Deus que está em ti. Tenha essa consciência. Aleluia. Porque tudo enquanto as pessoas veem uma idolatria, em tudo enquanto as pessoas veem um pecado, isso é pecado, isso é isso aí, isso é aquilo, você não está pecando, você não está adorando, então não é pecado. Está entendendo? O pecado é você fazer o mal para os outros. É como o Senhor, ele diz: matar, roubar e destruir. Isso são as obras do maligno. Você não está matando, você não está roubando, você não está destruindo, então você não está fazendo as obras do maligno. Temos que entender isso. O Senhor é maior. Aleluia. Que as pequenas coisas não têm esse poder de nos destruir. E quem tem o poder verdadeiro de destruir é só o Altíssimo. Como ele diz: temei aquele que tem o poder de destruir tanto o corpo como a alma e espírito. Eu gostaria que você fosse para Zacarias. Zacarias, no capítulo 4, o versículo 6, para nós fecharmos a nossa mensagem. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Aleluia. Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. As coisas de Deus se discernem no próprio Deus. O que é de Deus é de Deus, não é do homem, é de Deus. As coisas de Deus se discernem pelo próprio Deus. Se há uma dúvida, peça esclarecimento a Deus. Está entendendo? Se você tem alguma dúvida, peça esclarecimento a Deus. Se você quer uma confirmação, peça isso para Deus. Aleluia. E quando foi antes de eu assumir e querer ser pastor, eu pedi confirmação para Deus. 3 vezes houve a confirmação. Então daí eu não tive mais dúvida.
Então, tudo que você quiser, peça. Se você tem dúvida, peça a confirmação para Deus. Porque mesmo ele está dizendo, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Deus vivo, mas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do Senhor dos Exércitos. Então tudo se esclarece diante de Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus, para nós orarmos, nos prepararmos para recebermos o corpo e o sangue de Cristo na Santa Ceia. Aleluia. Feche seus olhos, você que vai cear, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus Santo, Deus Justo, estamos aqui reunidos na Tua presença, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Queremos fazer a Tua vontade, o Teu querer. Pai, vai diante de nós, aplanando os nossos caminhos, tirando todas as dúvidas dos corações. Faça a Tua vontade prosperar, Senhor, meu Deus. Quebra todas as barreiras, todos os julgos, as cadeias que prendem, ó Senhor, os nossos familiares, ainda, Senhor, os rudimentos do passado, que não compreendem que em Cristo Jesus nova criatura são, meu Deus, que esse entendimento venha estar no coração, na mente de cada um. Pai Santo, abençoa a Igreja Evangélica Deus Escudo, meu Senhor, meu Deus, meu Pai, nos prepara para recebermos o Senhor, o corpo e o sangue de Cristo, mediante a santa ceia do Senhor. Pai, nos guarda, meu Senhor, meu Deus, do olho grande, da inveja, da maldade do coração alheio. Senhor, nos oculta do olho maldoso, sim, do invejoso, do traiçoeiro, em o nome do Senhor Jesus. Que a Tua graça, o Teu poder e a Tua virtude santa esteja sobre os nossos corações, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, Jesus. Amém. Vamos dar linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Só Ele é digno de receber toda a adoração e todo o louvor.